Amém? Nos diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor já ministrou no nosso coração neste culto até aqui. E nós te pedimos, Espírito Santo, para que a revelação da Tua palavra venha se cumprir agora em nosso coração. Que nós venhamos estar atentos, abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, entendimento, mente e coração. Para que agora, Deus, nada venha nos tirar do foco do que é celestial, do foco do entendimento da Tua palavra. E que nós, ó Deus, venhamos sair daqui nessa manhã nutridos por ela em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Essa carta de 1 Pedro foi escrita por Pedro. E ela foi escrita com o intuito ali de fortalecer, de encorajar e de preparar os cristãos daquelas províncias romanas para enfrentar e suportar uma ardente prova, como Pedro mesmo diz em sua primeira carta, que estava por vir. E a época em que Pedro escreve essa carta àquele povo é justamente a mesma época em que o imperador Nero havia dado ordens para incendiar boa parte de Roma. E perseguições, queridos, provações, tribulações e dificuldades, elas não são pautas novas na vida do cristão. Quando nós lemos a palavra de Deus, desde o início de tudo, sempre teve uma dificuldade, aonde os filhos de Deus precisavam vencer. Mas e na maioria desses relatos, o que nós encontramos, ou podemos dizer que quase em todos eles, praticamente todos, muito deles, foram todos concluídos com vitória. Em todas as tribulações, em todos os momentos difíceis, a vitória era alcançada no Senhor. E por falar em vitória, né? Me veio aqui a memória, nós estamos aí finalizando já o ano de 2022 e nós temos aqui na Igreja Batista Vitória o leitor vitorioso, onde nós temos a oportunidade e um incentivo todo ano de lermos a Bíblia. Então, ao final do ano, no culto da virada, faça o reconhecimento daqueles que foram os leitores vitoriosos. Como o pastor Miguel falou aqui no culto Conexão, uns dias atrás, ele já terminou a Bíblia toda. Vai ler agora o Novo Testamento. Então, isso quer dizer que ainda dá tempo para quem não fez, ler ao menos o Novo Testamento até o final do ano. Amém? Então aproveite essa oportunidade. E nesse ano de 2022, aqui na Igreja Batista Vitória, nós estamos vivenciando o ano da fé. E eu creio que Deus nos direcionou a esse tema para o ano de 2022. Nada em Deus é por acaso, tudo em Deus tem propósito. Então eu creio que Deus, com um propósito esse ano de ser o ano da fé, para nos preparar para algo que ainda virá. Deus nunca nos ensina algo no momento só por ensinar. Todas as coisas em Deus têm um propósito. E o ano da fé, ele não veio de qualquer forma. Ele veio sim, e ele está nos ensinando muito sobre fé, sobre como nós devemos andar, sobre o que nós devemos fazer, como devemos nos posicionar. E esse ano tem nos encorajado muito no Senhor, às vezes até conquistar coisas que nós não tínhamos coragem de alcançar. Vamos falar juntos o tema desse ano? 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, nos diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. E a mensagem que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã, ela vem justamente para isso, para nos fortalecer, encorajar, preparar,
Mas ela vem também para nos despertar a não nos esquecer de tudo quanto Deus já tem nos ensinado, de tudo quanto nós já temos aprendido no Senhor, de tudo quanto nós já cremos, de tudo que nós falamos. Mas também ela vem para que, se preciso for, nos alinhar com o céu nessa manhã. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus essa manhã? 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos usar muito a Bíblia hoje, porque nós vamos falar muito a palavra verdade. E a palavra verdade nada mais é que a palavra de Deus. Então, como nós vamos relembrar muitas coisas que Deus já nos falou, nós vamos usar muito a Bíblia. Então, fique com a sua Bíblia abertinha. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus para vocês que, mediante fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O alvo da nossa fé, a salvação. Nós, queridos, somos salvos somente pela graça, segundo a grande e extraordinária misericórdia do Pai para conosco. Porque nós sabemos que nós não merecíamos a morte de Cristo por nós. Nós continuamos não merecendo a graça e o amor de Deus por nós. Mas nós somos alcançados pelo amor através dessa graça salvadora. E Pedro aqui, ele fala algumas coisas muito importantes. E eu acho incrível que ele nos faz relembrar coisas que muitas das vezes nós já sabemos, mas são coisas que não podem sair da nossa mente, do nosso coração, em momentos de dificuldade. Durante a nossa caminhada, a gente sempre tem que estar trazendo a memória. E uma delas aqui é que o Pai nos gerou de novo. Levante sua mão. Diga: eu sou nova criatura. Você se lembra disso todos os dias? O Pai nos regenerou. Nós somos nova criatura quando estamos no Senhor. O nosso passado deve então ser confessado e deixado para trás, e a nossa vida agora deve tomar uma nova forma de viver como filhos de Deus. Você é uma nova criatura no Senhor. Mas o Pai também, Ele nos deu a esperança, porque em Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Somente os que depositam a sua confiança em Cristo caminham em esperança. E não há uma caminhada com esperança se o caminho for de morte. Para que a caminhada seja de esperança, o caminho tem que ser na vida, e a vida é Jesus. Não se tem como andar em esperança se não for com Jesus. A esperança e a vida, elas caminham junto, porque elas são Cristo. Esperança.
esperança. O Pai também, ele nos oportuniza uma aliança com ele. E Pedro aqui, ele faz questão de relembrar e de afirmar sobre essa aliança. E Pedro, ele fala que essa aliança, ela é incorruptível, essa aliança, ela é incontaminável, ela não se acaba, ou seja, ela não tem fim e nem tampouco ela é desonrada ou poderá perder o seu valor. Não é uma aliança qualquer, não é uma aliança que tem duração, ela é incorruptível, ela é incomparável e é muito diferente das alianças que nós vemos por aí no mundo. Porque as alianças que são feitas no mundo, elas são totalmente diferentes da aliança que Deus faz comigo e com você. A aliança no mundo, ela é corrompível, ela é contaminável, logo ela perde o seu valor. Porque por aí é assim, hoje estamos juntos, mas amanhã te abandona no barco. Hoje eu te apoio, mas amanhã pega a sua fragilidade para poder lançar sobre você e querer te envergonhar. Hoje nós abrimos uma sociedade juntos, estamos alegres, mas amanhã nós já não nos falamos mais. Hoje eu amo a Cristo, mas amanhã eu negocio esse amor com qualquer outra coisa no mundo. É ou não é verdade? Essas são as alianças feitas no mundo hoje. Mas a aliança com Deus não é esse tipo de aliança. E aí nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos negociar, para que nós não venhamos trocar, para que nós não venhamos nos iludir e não comprar briga pelo que é corruptível, contaminável e que perde fácil valor. O Pai, ele nos oportuniza uma aliança que é eterna, de amor, de esperança e de paz. E nós não podemos abrir mão dela. Nós tivemos aqui na Igreja Batista Vitória o ano da aliança. Não sei, não lembro agora se foi 2019, 2020. E o nosso versículo tema do ano foi Salmos 105, versículo 8. Quem lembra? Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Nosso Deus, ele nunca se esquece da aliança que ele faz conosco. Só que nós temos um gravíssimo problema. Nós nos esquecemos muito fácil das coisas que Deus faz por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje mais uma vez, fazendo o quê? Trazendo a memória. Deus nos oportuniza uma aliança incorruptível. Aliança. Mas o Pai também, ele nos garante proteção. E eu acho engraçado que até quem não vive relacionamento com Deus costuma agradecer a Deus por proteção. Vocês já repararam? A pessoa, às vezes, ela não tem relacionamento com Deus íntimo, mas ela costuma agradecer por proteção. Uma segurança que as pessoas têm é de que Deus está presente em todo o tempo e Ele está aguardando em todo o tempo. E isso é uma verdade. Nós temos até uma pessoa no nosso Javite que eu acho incrível. Nós oramos muito por essa pessoa, para que essa pessoa viva uma verdadeira conversão no Senhor, para que ele venha a ter uma verdadeira experiência com Deus e transformação de vida. Mas é incrível os testemunhos que ele compartilha conosco de proteção de Deus sobre a vida dele. É incrível. E aí eu fico imaginando, se Deus age com proteção sobre as pessoas que não investem em relacionamento com Ele, imagina com os que investem. Estou falando para mim e para você agora. Imagina o esquema de proteção de Deus ao redor das nossas vidas. Deus nos garante a proteção. E o Pai nos chama à obediência à verdade. Nós começamos falando aqui sobre a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E aí eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Tem como subtítulo o encorajamento a uma vida santa. E diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir,
alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Olha o alerta de Paulo aqui para aquele povo. Paulo aqui, ele encoraja aquele povo a manter a mente preparada e estar pronto para agir. Mas de que forma que nós preparamos a nossa mente? Através da nossa oração. Foi convocada a igreja a estar hoje em jejum. Preparação da mente também. Consagração. Você viu no seu grupo do Giavite a convocação? Você viu nas redes sociais da igreja a convocação? Jejum de 0 às 11 no dia de hoje, liberado somente água, se necessário for. Preparação. Manter a mente preparada. Outra forma, através da palavra. Deus está aqui hoje trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos forjando e nos preparando. Mas também nós preparamos a nossa mente na nossa intimidade e na nossa unidade. Então, primeiro Pedro fala para preparar a mente. Depois ele fala que no segundo ponto é estar pronto para agir. Prepara a mente, esteja pronto para agir. Quando Pedro fala aqui, esteja pronto para agir, ele quer dizer, se encontre apto. Em todo o tempo. Porque o momento que você vai precisar agir, às vezes é o momento que você vai querer estar no descanso. Mas é para estar preparado para agir. Isso chama muita atenção e me chamou muita atenção. Estar pronto para agir. Tem horas assim. Às vezes a gente dá uma meia, usar uma palavra, uma relaxada com Deus. Não sei se vocês já passaram por isso. Estou falando de espiritual. Antes eu orava 15, 20, 10 minutos. Agora eu quero orar 5, 3, 2, 1, 30 segundos. Antes eu estava fiel na minha leitura, no meu devocional, na minha leitura anual. Mas agora eu já esmureci, já não estou lendo mais. Sabe? Para estar pronto, é preciso estar nutrido, é preciso estar com a mente pronta e é preciso estar fortalecido no Senhor. Isso é muito importante, estar apto. O terceiro que ele fala aqui é estar alertas, é estar atentos. E aqui ele fala que tem que ter muito cuidado com o engano. Não vos amolde ao mundo, as paixões que no mundo há. E assim, estando apto, preparado e alerta, haja em obediência ao quê? A palavra do Senhor, para que o mundo não os molde às suas paixões, mudando assim as nossas atitudes, nos tornando irreverentes e sem temor a Deus. Porque é o que nós temos visto. O mundo tem moldado as pessoas de forma que as pessoas vão se reverência a Deus zero, temor a Deus zero, obediência à palavra zero. E tem uma frase que eu uso muito lá em casa, vocês conhecem, eu uso muito com os meninos, Gabriel, Miguel, com Lara. Até para Gael eu já falei esses dias. Não sei se ele conseguiu ter entendimento, mas eu falei para ele. E eu falo até com o Cláudio, que a obediência é a chave do sucesso e gera o quê? Bênção. Obediência é o quê? Palavra de Deus, nosso manual de instrução. Se fala que é sim, é sim. Se fala que é não, é não. Se fala, não tem talvez. Ah, mas não tem talvez. Ou é sim ou é não. Mesmo que não concorde, obedecendo vai gerar o quê? Bênção. Obediência à verdade. E a obediência nos leva a amar. Como Josimara compartilhou aqui no Conexão Vitória. Porque Deus é o próprio amor.
O amor é a obediência em verdade. O amor não deve ser fingido nem forçado. O amor deve ser de todo o coração. O amor é gerado no perdão. Assim como Cristo nos amou e nos perdoou, nós devemos assim amar e também perdoar. Isso é incrível. Algumas palavras-chave, então, que nós já falamos até aqui. O Pai nos gerou de novo. O Pai nos deu a esperança. O Pai nos oportuniza uma aliança. O Pai nos garante proteção. O Pai nos chama à obediência à verdade. O Pai nos leva a amar. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro. No capítulo 2, nós vamos ler os versos 9 e 10. Vamos relembrar, porque isso aqui todos vocês, eu creio que já ouviram, já sabem. Porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Nem povo não éramos, mas pela maravilhosa e extraordinária graça, nós nos tornamos agora povo e família de Deus. Isso é muito grandioso. E o que nós vamos relembrar aqui agora é quem nós somos em Cristo. Tudo o que Deus nos oportuniza, nós já falamos, mas nós temos cravado em nosso coração quem nós somos em Cristo. Muitas pessoas hoje que têm desistido da caminhada com Cristo, têm se perdido justamente na sua filiação e na sua identidade. Sabe por quê, queridos? É muito fácil a gente falar assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas você carrega a essência do Filho de Deus? Eu estou carregando a essência do Filho de Deus? E algumas certezas nós temos que ter quando nós somos filho de Deus, de quem somos, a nossa filiação e identidade. E aí agora você vai ter que ter sua Bíblia aí funcionando rapidamente, porque nós vamos passear pela Bíblia. Falei que hoje nós íamos ler muito Bíblia. E a primeira que eu quero falar com você é que fomos criados por Deus. Salmos 139. Salmos 139, no versículo 13. Eu e você, nós somos criados por Deus. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. E sim, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados antes mesmo que um deles existisse. A vida, ela começa desde o embrião. Palavra de Deus. Quando o óvulozinho é fecundado pelo espermatozoide, já começa uma multiplicação celular de mitose, de meiose, e aquilo vai crescendo, vai virando uma coisa maravilhosa, porque ali já existe o quê?
Vida. Tem gente que não consegue chegar nem nessa fase da fecundação. Tem pessoas que querem gerar, mas não conseguem. Nem chegar na fase de fecundar um óvulo por um espermatozoide. Aí você quer dizer para mim que... Gente, a vida é desde o embrião. Bíblia, tu me formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Teus olhos viam o meu embrião. Então levante sua mão comigo assim. Diga assim: eu sou criado por Deus. Não esquece disso. Outra coisa que nós vamos nos lembrar está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não somos iguais, cada um com suas características, mas as nossas características todas vêm do Pai, porque nós somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Então levante sua mão e diga: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é muito importante, tá? São afirmações. Você não está falando isso à toa e nem por acaso. Você está afirmando isso para você, porque pode ser que alguma dessas afirmações você ainda não tinha por concreto e 100% no seu coração. Mas hoje você vai sair daqui transformado, sabendo qual que é a sua filiação no Senhor, amém? Em terceiro, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7... nós somos o quê? Nova criatura no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem aqui já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então levante sua mão e diga: eu sou nova criatura. Nova criatura. 1 João, no capítulo 3, os versos 1 e 2. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim, ó: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade, nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. E em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Nós somos filhos e somos herdeiros. Muito mais do que nós conquistamos nessa terra, nós temos uma eternidade de herança. Isso é muito grandioso. Êxodo no capítulo 19.
Êxodo capítulo 19, versículo 5. Isso que eu acho espetacular. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Eu quero te dizer que você é um tesouro pessoal do Senhor. Você é um tesouro exclusivo do Senhor. A partir de quando, Samanta? Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, a palavra de Deus. Você pode dizer, eu sou um tesouro exclusivo de Deus? Amém. E eu quero te dizer que você é livre. E isso está lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Somos livres, mas não confunda a liberdade do Senhor. Porque aqui ele diz, como que nós somos livres? Permanecendo firmes e não nos sujeitando outra vez ao jugo da escravidão e do pecado. Nós somos livres no Senhor para avançar, para ser vitoriosos, para conquistar, para multiplicar, para fazer a família de Deus crescer, para conquistar todas as coisas no Senhor, mas não para a liberdade que o mundo apregoa e que o mundo dá. Aí tem gente que quer pegar essa palavra do Senhor e foi para a liberdade que Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e quer cair na liberdade que o mundo dá, que é uma liberdade provisória, que não tem fundamento na palavra do Senhor e que não vai agregar nada de valor. Mas a liberdade para com que Cristo nos chamou é uma liberdade de herança eterna. Ela é pautada na verdade, que é a palavra de Deus. Você pode dizer, eu sou livre? Você é livre. E agora nós somos templo do Espírito Santo. Versículo que todo mundo aí já sabe. 1 Coríntios. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 6. Ou ainda, ou por acaso, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Somos nova criatura? Somos filhos? Somos herdeiros? Somos livres? Somos tesouro particular de Deus? Somos templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos direciona e nos ajuda a caminhar nessa liberdade em Cristo. Por isso, no Senhor, nós temos essa liberdade, por causa da presença do Espírito Santo dentro de nós. E João capítulo 15, versículo 15. Pois eu vou contar um segredo de todos esses versículos aqui para vocês. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei com você. Ei, nós somos amigos de Deus. Já parou para pensar nisso? Tudo quanto o Pai revelou, dizendo Jesus, tudo quanto o Pai me revelou, eu revelo agora a vocês. Nós nos tornamos amigos de Deus. Agora, a intimidade do relacionamento de intimidade, quem que vai fazer? Quem buscar. Então, eu vou gerar um relacionamento de intimidade cada vez mais íntimo com o Senhor na minha amizade com Ele. Isso é muito importante. Nós somos amigos de Deus. 1 Pedro, voltando agora para Pedro, para a gente finalizar essa sessão de versículos aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10.
Nós já lemos ele aqui hoje, mas eu quero reforçar. Vós, sim, que antes não erais sequer um povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Disso tudo aqui que nós falamos, sabe o que nós somos? Nós somos família e nós somos povo de Deus. Isso é extraordinário. Nós não somos uma pessoa. Nós somos uma grande família de Deus. As pessoas muitas vezes não têm noção do que é ser família de Deus, e isso é muito grandioso. Isso vale muito. Por isso a importância de estarmos reunidos como um corpo. E todas essas verdades que eu falei aqui com você agora, que nós estamos declarando, queridos, elas não podem ser distorcidas por nenhuma outra ou por qualquer outro tipo de mensagem que o mundo venha tentar proclamar ou por qualquer outra ideologia que o mundo venha tentar trazer. Eu tenho reafirmado muito isso na minha casa, na minha célula máter, com meus filhos, para mim e com meu marido, tudo isso que eu li com vocês, queridos. Sabe o que é isso aqui? Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez voltar em uma palavra que eu preparei de tema livre para o meu dia 20. E eu levei justamente isso aqui, quem nós somos em Cristo. E aí eu separei todos esses versículos e levei e fui declarando isso junto com eles. Nós precisamos ter essas afirmações dentro do nosso coração, de quem nós somos em Cristo, porque o que o mundo quer apregoar não é o que nós somos. Não é o que Cristo diz que nós somos, não é o que o Pai nos fez para ser. E eu tenho falado isso muito com meus filhos, porque do jeito que as coisas andam, a gente sabe que pode vir a piorar muito, porque Jesus, ele precisa voltar. Eu quero que ele volte logo. Quero que ele volte logo. Eu quero que ele me dê a oportunidade para eu falar do amor dele para as pessoas, para ele voltar logo. Porque as coisas não estão fáceis. O que está acontecendo dentro das escolas, pelo menos nas escolas dos meus filhos, meu Senhor. Tudo bem que na época que eu estudei já era difícil, gente, mas agora conversem com as crianças em casa. Conversem com os adolescentes em casa. Procurem saber o que está sendo falado. Procurem saber o que eles estão apregoando e tentando colocar na mente deles dentro das escolas. A gente tem que levantar a mão para o céu e glorificar quando temos professores cristãos dentro da sala de aula, mas essa não é uma realidade grande no nosso país. Não é. Não é. E está muito difícil, então célula máter lá em casa é para reafirmar. Reafirmar. Aí eu vou pegando cada um desses em uma célula máter e vou trabalhando. Porque a célula máter, essa é a importância da célula máter, mas infelizmente aqui na igreja muita gente ainda não dá valor a isso. E eu quero chamar a sua atenção, se você não está fazendo sua célula máter, querido, comece a fazer. Comece a se nutrir e a nutrir a sua família dentro da sua célula máter com a palavra de Deus, com relacionamento com Deus, com oração. É na célula máter lá em casa que a gente para e a gente ora, e não tem esse negócio de eu e Claudinho orar, não. É eles. Exercitar a oração, e aí a gente dá os motivos. Lara gosta de fazer isso. Você vai orar pela nossa família. Você vai orar. A Lara adora escolher pelo que cada um vai orar. Ela adora. E aí a gente distribui e a gente vai orar. E célula máter serve, sabe para quê também lá em casa? Para correção. Rapaz, quando o negócio está pegando, eu já vou lá, já preparo. Porque a gente tem que levar o quê? Obediência à verdade. Tem que ensinar a obediência à verdade. Não é o que a gente quer falar não, tá, irmãos? Obediência na verdade. E aí eu pego a Bíblia e levo... E aí a gente entra no assunto para resolver, para esclarecer, para ensinar, para instruir. Célula máter. Você faz célula máter? Toda segunda-feira? Eu faço à noite, mas não quer dizer que você tem que fazer à noite. Você, às vezes, o seu horário que você tem com a sua família de estar junto é pela manhã.
faça pela manhã. O horário que eu tenho de estar junto com os meus filhos reunidos é no horário do almoço. Faça na hora do almoço, mas é no horário que estão todos juntos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos investir. Sabe por quê? Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, assim, que eu guardei. São essas verdades que nós estamos compartilhando aqui que nos tornam imparáveis em Deus. Tem quando a gente canta, nada vai me parar. O pastor até já fica ali do lado nos esperando. Vocês adoram quando a gente canta esse louvor? Nada vai me parar. Nada vai nos parar no Senhor se todas essas verdades estiveram de verdade em nosso coração. Aí nós somos imparáveis realmente no Senhor. E são essas verdades, queridos, que nos mantêm de pé. E são essas verdades que nos fazem caminhar em vitória. Então declare essas verdades sobre a sua família. E uma outra verdade que eu quero compartilhar com você também, que eu anseio muito por ela, que está em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Primeira Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Uma verdade que eu quero compartilhar com você. Sei que você já sabe, mas Jesus voltará. Eu não ouvi nenhum aleluia. Você não está esperando Jesus não, irmão? Jesus voltará. É o que nós esperamos e ansiamos. A volta de Jesus. Ele pode voltar para mim hoje, para você amanhã, para o outro daqui a uns anos. Ele pode voltar para toda a igreja de uma vez só, mas uma coisa é certa, Jesus voltará. E eu creio que não tardará. Marcos, no capítulo 13, nós já estamos finalizando agora essa palavra. Marcos, capítulo 13, no verso 32. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho do homem, senão apenas o Pai. Ponto final. A verdade é que ele voltará. O dia e a hora, ninguém sabe. E em Mateus 24, versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo.
várias partes na Bíblia que nos fala que acontecerá. E Deus não se atrasa. Não tem gente que fala, isso aí é uma historinha. Eu escuto que Jesus vai voltar desde quando eu era pequenininha, que eu lembro que Jesus vai voltar. E aí tem gente que gosta de pegar esse, mas isso aí, minha filha, já tem 2022 anos. Nós estamos ouvindo que Jesus vai voltar. Não vai ser agora não, irmão. Rapaz. Uma vez eu ouvi isso numa mesa de almoço de família. Nós estávamos comemorando alguma coisa, os meus irmãos estavam todos reunidos. E aí alguém falou isso sobre a volta de Jesus. Mas isso aí, algum assunto aleatório deles, e aí eu ouvi, né? E eu fiquei alerta, fiquei ali, né? Falei, opa, o que está rolando? E aí no mesmo momento chegou uma mensagem no celular de um dos sobrinhos, que um amigo tinha acabado de bater de carro e tinha ido a óbito. Aí eu tive a oportunidade. Jesus acabou de voltar para o seu amigo. Sabe? Não é, queridos, uma mensagem retrógrada e nem antiga e nem que não vai acontecer, não. Jesus está voltando todos os dias para um monte de gente, mas ele vai vir também sobre as nuvens, porque ele falou que ele vai vir. E Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. E no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda a certeza, eu venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Tudo quanto o Senhor nos diz em sua palavra é verdade. Tudo quanto o Senhor declara para você que você é nele, é verdade. E você precisa tomar posse nele de que tudo isso é verdade. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande. A primeira delas, para finalizar aqui, guardar a nossa fé. Sabe, não nos deixar abalar. Não deixar que as coisas venham acontecer, que sejamos abalados e venhamos envergonhar a Cristo. A maldade está no mundo. O tempo todo essas coisas querem nos contaminar e querem chegar até nós. Mas nós temos grandes verdades maravilhosas que o Senhor deixou para nós. E a outra responsabilidade grande que nós temos, além de guardar a nossa fé, é de compartilhar essas verdades. Tudo isso que eu falei para você aqui, nós abrirmos versículo por versículo, eu sei que é cansativo às vezes. Mas a intenção disso aqui tudo foi te mostrar e te ensinar a compartilhar a verdade do Senhor na vida das pessoas. Se você anotou todos esses versículos, você tem muitas verdades, você tem muita coisa para declarar sobre a vida das pessoas. Se você não anotou, depois você vai lá no YouTube ouvir a palavra de novo e anote. E guarde no coração. Aproveite as oportunidades que o Senhor dá para compartilhar. Feche seus olhos. Vamos fazer uma breve reflexão agora. O Senhor nos oportuniza isso nessa manhã. Diante de tudo que nós compartilhamos,
de que o Pai nos presenteia e de quem nós somos nele, das verdades maravilhosas e extraordinárias. Como que nós estamos diante de todas essas verdades que nós relembramos aqui hoje? Todas essas verdades estão já cravadas e guardadas no seu coração? Qual o Espírito Santo te alertou e te chamou mais atenção? Como que está a nossa fé na palavra do Senhor? Como que está a nossa mente? Nós estamos mantendo a nossa mente preparada? Estamos ficando sempre prontos, aptos a agir em qualquer circunstância onde Deus convocar? Nós estamos sempre alerta? Ou eu preciso estar mais alerta, Senhor, e vigilante? Eu preciso, Senhor, cuidar melhor da minha mente. Eu estou deixando o tempo passar, Senhor, e não estou cuidando da forma como eu devo cuidar. E diante da nossa responsabilidade, nós temos compartilhado essas verdades com as pessoas ao nosso redor? A verdade mais maravilhosa e grandiosa e extraordinária que tem movido meu coração nos últimos dias é a última verdade que nós compartilhamos. Jesus voltará. Quando será, nós não sabemos, querido, mas Jesus voltará. Você pensa nisso todos os dias? O meu Jesus, ele vai voltar. Como que eu estou hoje, Jesus? Nós vamos cantar um louvor, e esse louvor é justamente uma oração, aonde a gente fala para Ele assim que a gente já está preparado e apto, e aguardando que Ele venha nos buscar e nos chamar. E eu quero dizer para você nessa manhã que diante de tudo que Deus falou comigo e com você, você já está se encontrando apto aí. Porque a palavra do Senhor, ela foi semeada hoje no seu coração. E se você deixar essa palavra entrar, e se você deixar essa palavra frutificar, você vai poder assim junto celebrar comigo que Jesus voltará. Enquanto nós estivermos cantando, essa é uma oração de entrega, mas é uma oração onde nós afirmamos essas verdades no Senhor. E aí eu quero convidar você que afirma todas essas verdades que nós falamos no Senhor em você, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E nós vamos juntos como família do Senhor, como corpo de Cristo, declarar: Senhor, eu já coloquei as minhas vestes brancas e eu estou só te esperando. Minhas lamparinas